Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Estou fazendo essa transmissão no Instagram e também no Facebook. O tema da live de hoje é auto-perdão, que foi o tema de uma seguidora. Eu resolvi fazer uma live sobre isso, porque o perdão é algo que, nossa, a gente tem muito para falar sobre isso, para compartilhar, para nos atualizarmos. Então é um tema que eu pretendo trazer de tempos em tempos para estar aqui compartilhando sacadas, técnicas, ferramentas para que nós possamos sempre nos auto-perdoar. Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a live, manda para mim no chat que eu vou estar de olho aqui respondendo a cada um de vocês. Antônio, bem-vindo. Carlos, Evelise, pessoal, Lilian. Então vamos lá. Bruna, bem-vindos. Eu separei algumas perguntas, que eu fui anotando hoje, quando eu estava me preparando para fazer essa live, porque eu acredito que perguntas inteligentes, elas induzem a respostas inteligentes. Então eu separei várias perguntas que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, para que vocês se respondam ao término dessa live, tá? Todas elas sobre auto-perdão. Por quê? Porque a ideia é que você pare para pensar, para refletir. São perguntas, a maioria delas relacionadas à prestidigitação linguística, que é para realmente dar uma chacoalhada nas tuas crenças relacionadas a perdão, tá? A primeira pergunta é: o que você ganha ao não se perdoar? Então, o tempo todo, nós ganhamos nós temos ganhos e perdas o tempo todo, tá? Então a gente toma uma decisão, a gente tem ganhos e perdas. Os hábitos que nós escolhemos ter nas nossas vidas, eles agregam e a gente também perde alguma coisa, tá? E eu vou falar mais sobre isso durante a live. Sidney, boa noite, muito bem-vinda, André. Então a primeira pergunta é: o que você ganha ao não se perdoar? Porque você pode ter certeza que você tem algum ganho que te impede de se auto-perdoar. Eu não sei qual é esse ganho, por isso que eu gostaria que você se respondesse. O que você ganha ao não se perdoar? Perceba que pode ser que você fale assim: Nathalie, eu não ganho nada, na verdade. E eu vou te mostrar que existe um ganho. Sabe por quê? Pode ser que você tenha feito algo a alguém, tenha ferido profundamente uma pessoa. E quando você não se perdoa, você acredita que está fazendo justiça. Então, quando você se pune por algo que você fez ou por algo que você falou, você sente que vai amenizar a dor que você causou ao outro. Então, você faz uma justiça à sua moda, porque, na verdade, a autopunição, ela não alivia aquilo que foi feito, né? A memória de dor continua. Aliás, ela até intensifica, porque quando você se pune por algo que você eventualmente tenha feito, você está se privando de extrair todos os aprendizados que aquela situação te proporcionou. Então, a autopunição, você achar que nossa, eu tô fazendo justiça, afinal não mereço, isso só vai prejudicar a sua autoestima, o seu amor próprio e a sua autoconfiança. E não vai aliviar o dano que foi feito a terceiros, caso você tenha feito alguma coisa, tá? Então, pensa comigo, quando você não se perdoa, muitas vezes até inconsciente, você acredita que, nossa, eu tô fazendo isso porque eu não mereço me perdoar. É como se fosse uma compensação. É como se você tentasse equilibrar algo que você tenha feito. Só que não funciona dessa forma. Ok? A segunda pergunta é: o quanto o quanto o fato de você não se perdoar resolve essa memória de dor que você tem aí dentro de você? Por que eu estou dizendo memória de dor? Se você não se perdoa por algo que você fez, seja para si mesmo, seja para terceiros, se você não se perdoa, existe dor nisso que aconteceu. Existe dor.
Existe, de repente, frustração, tristeza, talvez medo, talvez raiva. O que eu sei é que se você tivesse a oportunidade, você faria diferente do que você fez, correto? Só que eu quero te dizer o seguinte, você fez o que você conseguiu fazer. Não tinha como ser diferente. Você acha que tinha, porque a nossa mente, ela prega muitas peças, né? A gente acha que poderia ter agido diferente, só que se a gente realmente pudesse, a gente teria feito diferente. Então, não se engane, você fez o que você sabia. Você fez o que você sabia com o que você tinha. Com o que você tinha de conhecimento, de consciência, de ferramentas internas, de repente, de virtudes, de experiência. Então, você fez o que você conseguiu fazer com a bagagem que você tinha. Não pense que poderia ser diferente, não poderia. Se pudesse, você teria feito diferente. E é aí que eu quero te convidar a se perdoar. E eu vou começar explicando lá no começo, para tentar compartilhar o meu raciocínio, que é o seguinte. Eu gostaria de fazer todos os dias, se houvesse tempo, caminhar na praia, tomar sol, ir para academia, meditar, fazer yoga, me alongar, trabalhar, ler, assistir filme, estudar inglês, estudar espanhol, de repente tomar um café no shopping, não sei. Eu gostaria de fazer várias coisas. Só que não dá, porque o meu tempo, assim como o seu, é limitado. Nós temos 24 horas por dia apenas. Só que dentro dessas 24 horas, a gente tem que fazer todos os nossos afazeres. A gente tem que tomar banho, a gente tem que cozinhar, a gente tem que comer, a gente tem que escovar dente, a gente tem que trabalhar. Então a gente tem esse tempo já preenchido, né? Além das... a gente dorme 8 horas, ou seja, 1/3. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós não teremos como ler todos os livros do mundo. Nós não conseguiremos fazer todos os cursos do mundo. Nós não conseguiremos fazer tudo o que desejamos. Logo, assim como o nosso tempo é limitado a 24 horas por dia, que não significa que a gente vai ser produtivo às 24 horas, da mesma forma que o nosso tempo é limitado, nós também temos as nossas limitações diárias. Porque se nós temos que fazer escolhas, significa que nós renunciamos a muitas coisas. Porque não temos como fazer tudo o que gostaríamos. Não tem. O nosso tempo é limitado. Logo, nós nunca teremos todo o conhecimento do mundo. Miriam, boa noite, bem-vinda. Não tem como. E isso nos traz lucidez sobre o que realmente somos, que é seres humanos falhos, cuja perfeição não está disponível. Então, se eventualmente você ouviu de alguém que, nossa, você nunca vai ser boa o suficiente, você nunca vai ser amada, você nunca vai ser uma boa profissional. Se você ouviu essas palavras de alguém, ou até alguém que você gostava ou que você confiava, perdoe essa pessoa, porque provavelmente no momento em que ela falou isso, ela estava quebrada emocionalmente. Ela estava ferida e ela replicou essa dor. E eu não sei se você acreditou nisso ou não. Que você não é capaz, que você não é merecedora, que você não consegue, que você não é suficiente. Mas eu quero te dizer que sim, que você é suficiente. Exatamente por ser quem você é agora, nesse exato momento. Porque tudo o que você fez até agora foi o que você conseguiu fazer com o seu nível de consciência. E você pode reparar que a nossa consciência, eu costumo usar uma analogia, que é a analogia da bexiga. Então, quando a gente assopra a bexiga, ela infla, a nossa consciência ela é semelhante, porque às vezes ela está muito ampliada, ela está muito, né, a gente está muito desperto. Em outros momentos já não. Assim como a bexiga ela murcha, eu entendo, né, fazendo uma analogia, assim é a nossa consciência. Tem momentos que estamos muito conscientes, muito despertos, extremamente
conectados ao que está acontecendo ao nosso redor, e tem momentos que a gente não está consciente. Então, quando você tomou essa decisão, ou que você fez, de repente, algo que machucou alguém, entenda que você talvez estivesse num nível de consciência reduzido, que é uma condição perfeitamente aceitável se nós compreendermos que somos seres humanos falhos. Eu tô tocando nesse assunto porque eu recebo muitas mensagens, gente, falando sobre isso, que, nossa, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não mereço, eu errei muito, eu não consigo, eu não tenho habilidade. Gente, assim como você, eu sou um ser humano buscando felicidade, buscando fazer o meu melhor. Quer dizer que eu vou acertar sempre? Não, eu não vou. Graças a Deus que eu não vou. Porque a gente tem muito para aprender. Só que a gente precisa se lembrar que somos falhos, que a perfeição não está disponível para nós. Então, mais uma vez, não ache que você poderia ter feito diferente. Você fez o que você podia fazer naquele momento que você tomou uma determinada decisão ou que você fez algo que de repente veio a ferir alguém. Você não poderia ter agido diferente. Você só acha que poderia ter agido diferente, sabe por quê? Porque isso que você fez teve uma consequência, teve um resultado, e foi justamente esse resultado que te trouxe consciência. Então, quando você fala, nossa, mas eu queria voltar no tempo, queria fazer diferente, você só tem consciência disso justamente por ter tomado uma decisão que você acredita ter sido errônea. Esse resultado te trouxe aprendizados, te ajudou a ampliar tua consciência, te trouxe crescimento. Ele foi necessário, porque agora você tem uma bagagem maior, entende? Eu tenho um mantra que diz assim, eu nunca errei, ou eu acertei, ou eu aprendi, ou ambos. E perceba que eu não falo isso como arrogância, eu nunca errei. É porque simplesmente eu ressignifico aquilo que eu faço que sai diferente do que eu esperava. Percebe? Então, quando eu me lembro disso, eu nunca errei. Ou eu acertei, ou eu aprendi, ou ambos. O que eu tô dizendo pra mim? Nossa, tá tudo bem se você teve resultados diferentes do que você esperava. Tá tudo bem, você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu. Então, foi válido. Tá? O André colocou aqui no Instagram: passei anos pensando de forma derrotista como minha mãe e a avó me ensinaram. Hoje sei que mereço muito. Com certeza, André. E a sua mãe e a sua avó, elas estavam provavelmente repassando algo que foi ensinado a elas, né? Então você quebrou esse ciclo de pensamento, mudou sua mentalidade, isso é muito positivo, tá? Então se parabenize. E o que eu quero dizer aqui sobre auto-perdão é que se a gente não se perdoa, a gente se priva de evoluir, a gente se priva de se amar, de crescer. A gente tira a nossa autorresponsabilidade. Porque se eu não me perdoo, eu me coloco num lugarzinho que não permite mudanças. Eu fico ali estacionada. Eu não me perdoo porque eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, aonde que eu chego com essa mentalidade? Ela me cura? Não, não me cura. Pelo contrário, ela me fere. Ela cura o que eu prejudiquei a terceiros, o mal que eventualmente eu tenha feito? Não, ela não cura terceiros. Então, por que eu vou manter essa mentalidade? Por que eu não vou me perdoar? Pode ser que você fale, nossa, mas é porque eu me arrependo muito de algo que eu fiz. Que quando eu me lembro, me traz muita dor, muito sofrimento. E aí eu vou te falar uma coisa. Esse sofrimento chegou até você por alguma razão. E por mais que você não enxergue isso agora, esse sofrimento, ele tá te ensinando alguma coisa. Porque a dor é veículo de consciência. Você tá agarrado a uma lente, a uma determinada lente que você se apegou ali, como se isso que aconteceu
trouxesse apenas dor, mas não traz só dor. Sabe por quê? Porque eu arrisco dizer que se essa situação se repetisse no futuro, você agiria diferente, porque agora você tem consciência. Você precisou passar por isso para entender, para viver na pele, para sentir, para chorar, sabe? Você precisou passar por isso para que daqui para frente você haja diferente. Você seja de repente mais empático ou mais empática, mais compassível, ou de repente mais amorosa ou amoroso, eu não sei. Eu não sei o que exatamente aconteceu, mas eu sei que você saiu uma pessoa diferente, com mais conhecimento, com mais consciência e, se você quiser, mais desperta. Então, isso que aconteceu, que te traz dor, abençoe essa experiência. Por mais louco que isso possa parecer, abençoa. Aceita. Aconteceu. Você não vai mudar. Aconteceu, tá feito. Quando você aceita, eu agi dessa forma, eu reconheço que eu não tive uma atitude legal. E eu me perdoo por isso. Quando você aceita que essa ou esse é você, quando você aceita as suas sombras, aí está o seu poder de mudança. Porque se as suas sombras não viessem à tona, você não teria consciência da existência dela. E aquilo que a gente não tem consciência, a gente não consegue mudar, muito menos curar. Então, tudo que te aconteceu, aconteceu por alguma razão, para te tornar um ser humano melhor. Agora, eu espero muito que você tire a cortina da frente e descubra novos pontos de vista. Saia desse ponto de vista que, nossa, eu mereço me punir, eu não mereço ser feliz. Não, você merece ser feliz, independentemente do que você tenha feito. Porque nós não somos os juízes. Nós não somos, gente. Jamais saberemos de tudo, só sei que meus caminhos vou trilhar de cabeça erguida e da melhor forma que eu conseguir. Perfeito, André. Ignaldo, Antônio, bem-vindo. O perdão constrói novas pontes na vida. Perfeito. Ignaldo, eu tava lendo, eu tenho uma pasta que eu guardo algumas metáforas, muitas metáforas. Eu adoro ler metáforas, compro muito livros de metáforas. E aquelas que eu mais gosto, eu imprimo, né? E aí, uma delas, que hoje eu tava pensando, hoje eu vou levar uma metáfora para eles, uma história, né? Tava pensando. E uma delas era justamente a da ponte, que é o que você tá falando agora, aí, sobre um carpinteiro que constrói uma ponte, que na verdade era assim, eram dois irmãos que não se falavam há muitos anos, e cada um vivia de um lado do rio. E eles mandaram derrubar a ponte para que eles não tivessem mais acesso. Eles brigaram assim, de tal forma que eles não queriam nem mais se ver. E aí um dia, um dos irmãos pede para um carpinteiro construir uma ponte. Só que essa ponte não era ligando ao outro lado do rio. Era uma ponte ligando a um outro pedaço do terreno que ele tinha. E o carpinteiro, ele, sem querer, ele liga a ponte ao outro lado do rio, que é justamente onde o outro irmão mora. Quando o cara vê, né, o cara que contratou o carpinteiro vê que ele fez isso, nossa, mas você ligou a ponte ao outro lado do rio, que era justamente o que eu não queria, porque meu irmão mora lá, e eu não quero que a gente se fale mais, eu não quero que ele tenha acesso à minha casa, e você construiu essa ponte. E aí, enquanto ele tá falando com o carpinteiro, o irmão que tá lá do outro lado, ao ver a ponte construída, ele abre os braços e vai correndo na direção do irmão que ele estava brigado. E aí o irmão, ao presenciar essa cena, ele abre os braços também, e eles se abraçam e se pedem perdão e voltam a se falar, e no fim eles acabam agradecendo ao carpinteiro, tá? Então, só rapidamente eu dei uma enxugada aqui nessa metáfora, mas essa metáfora da ponte é muito linda. Então é justamente isso, o perdão ele constrói novas pontes na vida. O perdão ele eleva, o perdão ele
ele não só eleva a tua mentalidade, mas ele te proporciona uma vida mais leve, uma vida com mais abundância. Porque quando a gente não perdoa, é um bloqueio de abundância. Aliás, eu quero fazer uma live sobre isso qualquer dia. Sobre prosperidade e abundância, porque as pessoas, quando pensam em prosperidade e abundância, muitas vezes elas pensam em dinheiro, né? Nossa, será que eu vou ganhar mais e tal? Só que prosperidade e abundância vai muito além do dinheiro. É a forma que você trata as pessoas, é a forma que você se vê, é como você se trata, é o que você se diz, é as suas virtudes, os valores que você honra, é como você lida numa situação de estresse, o que você se fala. Então, qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. Claro, dinheiro também faz parte de prosperidade? Faz, mas prosperidade é muito além disso. É as palavras que você escolhe, sabe, para se relacionar com as pessoas, enfim. Só retomando aqui, vamos lá. A terceira pergunta é: o que precisaria acontecer para você se perdoar? Percebe que essa pergunta, ela deixa muito claro que você colocou uma condição para si mesmo, de que precisa acontecer alguma coisa para você se perdoar. Eu não sei o que exatamente. Por isso eu te pergunto: o que precisaria acontecer para você se perdoar? Porque não é possível que o que você fez é algo que seja totalmente irreversível, que não tenha jeito. Pode ser que você fale assim, que até uma mensagem que eu já recebi em inbox, que era o seguinte: Nathalie, eu sinto muita culpa, eu sinto muito remorso, porque eu tratava muito mal a minha mãe e a minha mãe morreu. Eu não tinha muita paciência com ela, né? Então eu tenho muita culpa, eu não me perdoo por isso. Ok, eu vou te falar que ainda assim tem solução, tá? Vamos lá. Não é porque a pessoa não tá mais aqui fisicamente que tá tudo acabado. E aí eu vou te convidar, se essa for a sua situação, se esse for o seu caso, eu vou te propor um exercício agora para você fazer ao término dessa live, que é o seguinte: eu quero te convidar a elaborar as tuas próprias emoções. Isso é essencial para o auto-perdão. Porque você agiu, novamente, da forma que você conseguiu. Porque dentro de cada um de nós existem crenças, valores, virtudes, pensamentos diferentes, traumas, memórias de dor, experiências boas, outras nem tanto. Então, cada um de nós carrega dentro de si, vou usar uma analogia, tá? Que seria carrega dentro de si uma bagagem, que é uma mistura disso tudo. E a partir dessa mistura, a gente cria uma determinada lente que a gente enxerga o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Tudo que a gente viveu até agora foi armazenado, tá no nosso subconsciente. Então, essa lente pelo qual você enxerga o mundo fez com que você agisse da forma que agiu no passado. Porém, agora com mais consciência, porque se você não se perdoa, guarda isso, pessoal. Se você não se perdoa, provavelmente você sente culpa. E a culpa é uma sementinha muito próxima da consciência. A culpa é como se fossem os primeiros sinais de que, opa, você pode agir diferente numa próxima vez. Tá? Então, a culpa não é de todo ruim. A culpa é a consciência se manifestando para que você faça algo sobre isso. Algo sobre essa memória. Então, se a pessoa não está mais presente, eu vou te convidar a imaginar que você está frente a frente a ela e você vai falar para ela por que você agia da forma que agia. Tá? Então, quando eu terminar essa live, vou te pedir para você ir para um lugar onde você não vai ser interrompido ou interrompida e você vai falar para essa pessoa, visualizando ela na sua frente. Você vai se expressar. É preciso falar sobre os seus sentimentos.
É preciso colocar para fora, porque essa é uma maneira de elaborar aquilo que está dentro de você. Lilian vai ficar salva, tanto no Face quanto no Instagram. Vou deixar salva assim. Gratidão. Então, imagina que a pessoa está na sua frente. Vou chamar de João. João, eu preciso falar com você. Eu preciso que você me perdoe para que eu possa me perdoar. Eu quero que você saiba que tudo que eu fiz foi o que eu sabia até aquele momento. E eu gostaria, hoje eu percebo que eu gostaria de ter agido diferente. Eu quero que você saiba que eu sempre te amei. E se em algum momento eu te feri por impaciência ou por estresse, por favor, me perdoe. Eu reconheço isso. Eu reconheço e hoje eu sou uma pessoa melhor. Você me ajudou na minha própria evolução. Então eu te agradeço e eu te peço perdão. Tá? Então fale, imagine a pessoa na sua frente. Fale tudo que você tiver vontade. Abre, escancara o teu coração. Esse é o momento de elaborar as tuas emoções. Falar do que você está sentindo. Fala do que você está pensando. Põe para fora. Explica o teu ponto de vista. Mostra para o outro que você se importa com ele. E que se eventualmente você foi ríspido ou ríspida, essa nunca foi a sua intenção. Então fala, bota para fora, chora, imagina a pessoa olho no olho, tá? Imagina que ela está próxima de você a ponto de você enxergar os olhos dela. E depois de você fazer, se você fizer, né? Depois de você fazer isso, você vai se sentir mais leve, tá? E se você não se sentir, eu vou pedir para você repetir esse exercício por 2, 3, 5 dias. Fala, bota para fora. Peça perdão. Por mais que você ache, mas agora que a pessoa não está mais aqui presente, agora sim. Porque agora que você está tendo a oportunidade. E mesmo que você ache, mas agora ela não vai ouvir. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Porque quando a gente se mostra disponível, não só para crescer, mas para nos tornarmos uma pessoa melhor, o universo ele conspira de formas que fogem do nosso entendimento. Então, a inteligência maior, que eu gosto de chamar de Deus, que está em tudo, inclusive dentro de você, ela opera em tempo integral. Então, não subestime essa inteligência criadora, tá? Não subestime. E se você quiser, eu te desafio a estar vulnerável aos sinais. Você vai ter sinais. E eu falo isso como um convite. Você vai observar sinais, tá? No dia a dia, na forma, de repente, um feedback que chega através de alguém. Eu só peço que você se permita, se expresse, peça perdão, fale tudo que você estiver sentindo, coloca para fora e experimenta o que vai vir na sequência. Aceita quem você é. Aceita que, poxa, eu não fui legal com tal pessoa. Nossa, eu agi de forma grosseira. Eu fui infeliz numa determinada ação. Ok. Não se coloque num pedestal. Não se coloque numa condição que não permita evolução. Você é um ser humano. E seres humanos são falhos. E eu te desafio a encontrar alguém que nunca tenha machucado alguém. Se relacionar é um dos nossos maiores e melhores laboratórios de crescimento. Eu gosto muito de me lembrar disso. E por mais que a gente venha a ferir pessoas, ainda assim nada pode substituí-las, porque pessoas são únicas. Pessoas somam na nossa vida, tá? Então a gente vai se ferir e o que a gente precisa desenvolver é a nossa capacidade de perdoar, porque perfeitos não seremos, percebem?
Acho que a pior dor que existe é da consciência, mas tudo pode mudar se existe interesse. Tudo pode mudar, Ignaldo. Para nos perdoarmos é procurarmos rever aonde erramos e melhorar a cada tempo. Muito bom. Então tá, nessa terceira pergunta eu gostaria que vocês observassem qual é a condição que você está se colocando. O que precisa acontecer para você se perdoar? E mais importante, o que depende de você? Mãos à obra. Mãos à obra, gente. Vocês provavelmente já viram uma figura que é uma estátua que tá com uma estaca assim se lapidando, né? Provavelmente vocês já viram, ou no Instagram, ou em livro. A gente é como essa figura, é como essa estátua, a gente precisa se lapidar. E aí eu me lembro de uma frase agora eu acho que é de Michelangelo, eu não tenho certeza, tá? Eu tive a oportunidade de visitar a Capela Sistina em 2019. E lá, eles têm várias lojas. E aí eu comprei um marcador de livro com uma frase muito bonita que eu acho que é de Michelangelo, eu não tenho certeza, que falava assim, que uma pessoa chegou para ele e falou: nossa, como é que você conseguiu esculpir esse anjo nesse pedaço de pedra? E aí Michelangelo falou: na verdade, eu não esculpi esse anjo já estava dentro dessa pedra, eu apenas o libertei. Então isso é muito semelhante ao ser humano. Você já carrega dentro de si todas as suas virtudes, todos os seus valores, a sua boa intenção. Então, a gente só precisa se lapidar. Exato, Rô, somos uma pedra bruta. A gente só precisa se lapidar para a gente não desviar o nosso foco, né, de quem realmente somos. A gente precisa se conectar com a nossa essência. A vigília constante é essencial, né? Então, perceba qual é a condição que você se colocou para poder se perdoar. Que condição é essa? Por que você acha que precisa de uma condição, né? Nossa, caiu um negócio no meu olho. E aí a quarta pergunta é: você mudou depois dessa situação? Se sim, o que você aprendeu? Isso que aconteceu, que te impede de se perdoar, o que você aprendeu com isso? Que aprendizados você extraiu e aplica hoje na sua vida? Porque esse acontecimento não foi em vão, como eu disse anteriormente. Chegou até você por alguma razão. Você agiu da forma que conseguiu, com as ferramentas que você tinha. Mas o que você tira disso tudo? O que você aplica no seu dia a dia? Quão melhor você é hoje graças a essa experiência? Parece louco isso, né? Mas você é uma pessoa com mais ferramentas hoje graças a essa experiência. Mais desperta, mais virtuosa. Então, você teve algo ali para acrescentar, por mais dolorido que tenha sido. O que é isso? O que é esse algo? Quais foram as lições que você tirou? O que você faria diferente numa próxima vez? E mais do que isso, se isso te traz muita dor, tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: gostaria que vocês se repetissem pelo menos uma vez por dia. Eu amo ser quem eu sou. Eu não gostaria de ser ninguém além de mim. Eu aceito todo o desafio que chega até mim. Eu nunca erro, ou eu acerto, ou eu aprendo, ou ambos. Isso eu já falei no começo da live. E confio na vida. Então, quando você diz, eu amo ser quem eu sou, é um mantra muito poderoso. Eu amo ser quem eu sou, eu me perdoo, eu aceito os meus erros entre aspas, né? Na PNL a gente aprende que, na verdade, não existem erros, existem resultados. Então, se você acha que você errou, ou que você teve resultados diferentes daquele que você esperava, crie o seu próprio mantra. Gente, eu comecei a falar isso, confio na vida, talvez de uns 5 anos pra cá.
isso me empodera de tal forma que, caramba, eu posso, sabe, tá com o dia assim, acontecendo mil coisas. Quando eu lembro dessa simples frase, confio na vida, muda completamente a forma que eu me sinto. E aí eu te pergunto, qual é o teu mantra? O que você se diz? Como que você alimenta a tua mentalidade? Como que você cultiva bons pensamentos sobre você? É nossa responsabilidade isso. Né? Se a gente depender do que os outros vão falar sobre a gente vira refém. Mas quando a gente está no comando do nosso avião, entre aspas, né? Quando somos protagonistas da nossa vida, de fato, e a gente fala, não, eu sei que eu mereço o melhor. Eu me perdoo. Não gostaria de ser ninguém além de mim mesma. Eu me aceito como sou. Eu aceito os meus erros, pois aprendi com todos eles. Você vai perceber que você vai se sentir diferente. Você vai experienciar uma sensação mais prazerosa de autoaceitação e até mesmo de paz, tá? Coloquei aqui mais uma pergunta que por que você acha que você não vai falhar? Por que você acha que daqui pra frente tudo vai ser perfeitamente, como é que eu posso dizer, como você almeja que seja? A gente não tem controle sobre as coisas. A gente tem controle sobre o que a gente faz e como a gente reage àquilo que nos acontece. Nem sobre as nossas emoções a gente tem controle, a gente não tem. A gente não escolhe quem a gente vai amar, por exemplo. A gente não escolhe, agora eu não vou sentir raiva. Não é assim que funciona. A gente não escolhe sentir tristeza, a gente não escolhe sentir medo. A gente sente, mas aí vem a pergunta, o que eu faço com isso? Como que eu saio rapidamente desse estado? Como que eu ajo mesmo com medo? Então, quando eu te pergunto, o que te faz acreditar que você nunca mais vai errar? Em algum momento você se colocou lá em cima, no sentido de que não poderia falhar. Talvez porque alguém disse isso a você, alguém projetou expectativas altíssimas em cima de você, não sei. Eu não sei o que você ouviu, mas eu arrisco, talvez, dizer que você tem uma referência de que não poderia falhar, de que teria que agradar todo mundo, que teria sempre que fazer mais do que você já faz. E eu tô aqui para te dizer que sim, que nós vamos falhar. Graças a Deus. Porque falhar, gente, falhar é parte do processo, não é opcional. Então você, a gente vai falhar. Muitas vezes. Não porque a gente vai agir com má intenção, não porque a gente vai fazer isso propositalmente, não. Mas, assim como eu expliquei no começo da live, pelo fato do nosso tempo ser limitado, o nosso conhecimento também é limitado. Assim, conhecimento ele não ocupa espaço. A gente sempre vai poder aprender, isso é fato. A gente pode estar com 100 anos, a gente vai estar aprendendo. O nosso cérebro, ele é flexível, ele é mutável, tá? Então, sim, a gente pode aprender. Mas não significa que vamos aprender tudo, porque é impossível. Então vai ter coisas, e muita coisa, aliás, que a gente não sabe, que a gente não vai saber lidar, porque a gente nunca aprendeu. Isso significa que somos ruins? Não. Isso significa que a gente já entendeu que essa nossa condição é limitada. Talvez você me pergunte, poxa, Nathalie, mas você sempre fala que a nossa capacidade é ilimitada? Sim, eu acho que a nossa capacidade é ilimitada. Mas se eu boto foco, por exemplo, se eu falar, eu quero aprender alemão, estudar alemão, eu acho que a nossa capacidade é ilimitada e se decidirmos aprender algo, nós vamos aprender isso. Porque a nossa capacidade de aprendizagem é ilimitada. Mas não significa que vamos aprender tudo. Percebe a diferença? Nosso tempo é limitado, as nossas horas são limitadas.
Então, o nosso conhecimento é limitado. Então, aquilo que eu foco, aquilo que você foca, você vai aprender. Mas é impossível saber sobre tudo, sobre todas as técnicas de se relacionar. É impossível, né, ler todos os livros de autoconhecimento, fazer todos os cursos, todas as graduações, não dá. Então, a gente pega aquele pouquinho que a gente sabe e faz uso dele. Aplica no nosso dia a dia. A gente faz a vigília para realmente, nossa, estou colocando isso em prática. A gente pega aquilo que a gente faz muito bem e faz mais e mais e mais. Não dá pra gente se colocar numa posição que não permite falhas, porque a gente vai se frustrar. Então entenda que tá tudo bem errar. Se você quiser usar essa palavra, ou de repente, tá tudo bem ter resultados diferentes, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem não dar conta de algumas coisas de vez em quando, porque a gente vai ter que fazer escolhas o tempo todo, ok? Então não exija de você algo que não está disponível a nós, seres humanos, que é a perfeição. Uma vez eu escutei uma frase que eu achei excelente, que falava assim: a perfeição é o melhor que você consegue fazer. Não, melhor, desculpa. A frase falava assim: a excelência é o melhor do que você consegue fazer. É você dar o seu máximo. Essa é a sua excelência. É você dar o seu máximo dentro do que você consegue. Ok? Então, lembrem-se de se perguntar: por que você acha que você não vai errar? Se você não se perdoa, você acha que teria que ter acertado sempre, você acha que teria sempre que ter agido de uma forma a superar expectativas? Não sei. Mas lembra disso, a gente vai errar, a gente vai falhar, e a falha é parte do processo, ela não é opcional. Coloquei mais uma pergunta aqui, que é: o que te faz acreditar que você poderia ter feito diferente? Você precisou passar pela experiência para tomar essa decisão, para chegar a essa conclusão. Não, eu teria feito diferente. Então, a dor te proporcionou algo que talvez não tivesse consciente até então. Mas você só acha isso, que você poderia ter feito diferente, porque você experienciou dor. E essa dor te deu uma ilusão, uma falsa sensação de que você poderia ter feito diferente. Porque junto dela, talvez tenha vindo culpa. Só que a gente não consegue voltar no tempo. O que tá feito, tá feito. Por isso que é preciso aceitar. Eu sou assim, eu agir assim. Gente, eu já errei tanto e continuo errando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O dia que a gente parar de errar, eu acho que a gente não vai estar nem mais nesse plano, né? A gente vai estar num outro lugar. Arielle, gratidão, colocou aqui, queria tirar um print dessa live. Vou deixar essa live salva. E aí, quem quiser assistir novamente, vai estar salva no Instagram e no Face. Valmir colocou assim: o reconhecimento de um erro feito no passado, às vezes nos faz pensar, se eu pudesse voltar naquele exato momento, jamais eu teria feito. Eu já ouvi muitas vezes de pessoas dizer: eu me arrependo muito de ter feito aquilo. Acredito que isso seja uma forma de crescimento positivo dessa pessoa. Perfeito. Então, só o fato de você falar: nossa, eu faria diferente, percebe que você já é uma pessoa mais desperta? Com mais consciência? Você já tem clareza sobre um determinado comportamento que você teve, que não foi legal. Então, você já é uma pessoa diferente. Com uma bagagem maior, com pontos de vistas, com mais pontos de vistas, né? Pontos cegos iluminados, ou pelo menos alguns deles, você já é uma pessoa diferente. Enfim, como é que a gente faz para se auto-perdoar na prática? Eu dei a sugestão de vocês
caso você tenha feito algo que feriu uma pessoa que não tá mais aqui nesse planeta, você conversar com ela mentalmente, visualizando essa pessoa, falando sobre seus sentimentos. Mas e se isso que faz com que você não se perdoe seja sobre você mesmo? Uma escolha que você fez, que você não se conforma, uma decisão que acabou te machucando. E se for sobre você, como é que você vai fazer isso? Peguei aqui meu Japamala. Primeiro passo, quer dizer, não é que é o primeiro passo, tá? Mas o Japamala é um caminho muito seguro. Não é o Japamala, é o Ho'oponopono. Isso aqui é um Japamala, tá? O Japamala é um colar, uma corrente de bolinhas, são 108 bolinhas. E o Ho'oponopono é uma filosofia havaiana, que provavelmente vocês já devem ter escutado, que é: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ou sou grata, se você for mulher. A repetição, ela é muito poderosa nesse processo de cura. Então, se você não sabe por onde começar, eu recomendo que você faça o Ho'oponopono uma vez por dia. Então, como é que você vai fazer? Hoje mesmo eu fiz um Ho'oponopono para a vida. Então, eu acordei de manhã, peguei meu Japamala e fiz: vida abençoada, mestra querida, próspera, abundante, acolhedora, amiga, incentivadora, vida amável e abençoada. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ele é uma graça, esse Japamala, né, André? Eu também gosto muito dele. Então, quando você repete essas palavras, aparentemente, nossa, será que vai surtir algum efeito? Gente, já teve vezes que eu até chorei fazendo o Ho'oponopono. E eu quero te convidar a fazer o Ho'oponopono para você sentir, para você experienciar o que você pode vir a sentir, tá? E essas palavras, elas parecem simples, mas elas trazem muita paz. E a partir desse estado de paz, vai ser mais fácil você se perdoar. Eu gosto de fazer o Japamala, o Ho'oponopono, para a vida, para mim, para pessoas que eu gosto, para coisas. Então, não tem uma regra, tá? A única coisa que eu te peço é constância. Por que não tem uma regra? Nossa, Nathalie, mas o que tem a ver você fazer Japamala para a vida? Que coisa louca é essa? Quando eu faço Japamala para a vida, eu estou falando vida abençoada, olha o poder que tem nessas palavras. Marcos, bem-vindo. Cris, pessoal que está entrando, Mari, boa noite. Percebe que eu estou reforçando uma crença de que viver é bom, que a vida é generosa, que eu confio na vida, que a vida é amável, ela é minha amiga, ela me incentiva, ela me empurra para frente. Por trás dessas simples palavras, eu estou reforçando crenças poderosíssimas. Porque se eu reforço que a vida é minha amiga, que a vida é amável, que a vida é uma grande apoiadora, que a vida é acolhedora, eu estou modelando a minha lente pela qual eu enxergo tudo. E se eu reforço que viver é bom, que a vida é boa, se eu creio nisso, isso se manifesta na minha vida. Como consequência, eu me encorajo cada vez mais a não só me conectar com a minha essência, mas a viver os meus sonhos, né? A buscar os meus sonhos. Então, é um reforço diário que me traz muita paz, me conecta com algo maior, faz com que eu esteja mais desperta durante o dia. E é uma crença fortíssima, eu tenho essa crença já, né? Tenho o mantra, confio na vida e confio totalmente na vida. Confio, assim, de olhos fechados. E quando eu faço esse Ho'oponopono oferecendo para a vida, além de reforçar essa crença, eu tô me conectando com algo maior, né? É como se eu estivesse de fato agradecendo. Nossa, eu agradeço por existir. Eu agradeço por ter sido criada. E aí entra uma outra questão também, que é a questão de que a separatividade é uma das maiores ilusões do ser humano. Isso significa que eu, você, estamos conectados a algo maior.
Então, aquilo que eu faço, aquilo que você faz, seja de bom ou de ruim, de positivo ou de negativo, tem um efeito que a gente nunca vai conseguir mensurar. Nunca. A única coisa que a gente sabe é que o que acontece no último andar, vou dar um exemplo, vou usar uma analogia para conseguir me explicar. Se um prédio começa a pegar fogo no último andar, a pessoa que mora no primeiro andar, pode ser que ela tenha a ilusão de dizer o seguinte: não tem problema, eu moro no primeiro andar, tá longe esse fogo, então que se dane. É lá, tá pegando fogo lá no último andar, então eu não tenho com o que me preocupar. Esse é um pensamento de escassez, ilusório, de acreditar que vivemos de forma separada do todo e do outro, tá? Então, quando eu faço esse Ho'oponopono para a vida, eu também estou me harmonizando, não só comigo, mas com todos. Porque se eu incito o auto-perdão, né? Quando eu falo sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esse me perdoe, esse pedido de perdão, ele fica registrado no meu subconsciente. Me perdoe. E quando eu consigo perdoar o outro, eu me perdoo mais facilmente, mais rapidamente. Reparem que quem não consegue perdoar as pessoas também tem muita dificuldade em perdoar a si mesmo. E o outro é uma extensão nossa. O outro é uma extensão nossa. A gente não está distante, a gente não vive nesse planeta de forma isolada. Não existe sequer fora. Quando as pessoas falam, vou jogar o lixo fora. O lixo não vai para fora do planeta, ele vai para algum lugar, porque não existe fora. Então, tudo que você faz, que você pensa, as tuas ações, os teus hábitos, eles interferem em muitas pessoas. Por mais que a gente pense que não, interfere. Pessoas estão se inspirando em você nesse momento. Pode ser que você nem saiba disso. Pessoas estão te observando. Então, quando você não se perdoa, é como se você pegasse um alto-falante e falasse para todo mundo, assim, gritando: pessoal, não se perdoem. Eu não me perdoo, logo não se perdoem. Porque aquilo que você faz, não é o que você fala, aquilo que você faz arrasta. Não é o que a gente fala, né? O exemplo arrasta, e não as palavras. As palavras a gente fala, a palavra tem poder? Tem. Mas se a gente não agir de forma congruente com aquilo que a gente fala, tornam-se palavras ao vento. E é por isso que eu quero convidá-los a fazer o Ho'oponopono. É um primeiro passo para você fortalecer as tuas crenças, teu subconsciente, alimentá-lo de uma forma positiva. Então manda essa mensagem para si mesmo: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 108 vezes. Então essa é uma primeira sugestão. Porque tudo que eu falo aqui são possibilidades, tá? Nunca é o caminho, mas um dos caminhos. Aí eu coloquei aqui também um outro exercício, que é você se olhar no espelho todos os dias por 5 minutos, se olhando nos olhos e dizer: eu acredito em você, eu confio em você, eu te perdoo, estamos juntas, eu sei tudo que você tem vivido e eu te perdoo, de verdade. Eu te perdoo, eu te aceito como você é. Eu aceito as suas maravilhosas imperfeições. Elas são bem-vindas porque você está em construção. Então essas imperfeições são faz parte do processo. Eu acredito em você e eu te honro. E mais do que isso, eu tenho muito orgulho de saber que você está buscando o autoconhecimento. Eu me orgulho de saber que você está buscando se perdoar. Eu tô com você nessa. Tô aqui te apoiando em tempo integral. E eu tô com você. E eu quero te sugerir que você faça isso 5 minutos por dia. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu acordo muito cedo, eu chego tarde. Gente,
se vocês não tiverem 5 minutos para dedicar a esse momento de, não só de autoconhecimento, mas de nutrir a tua mentalidade, de se olhar nos olhos e se aceitar. Se você não tiver 5 minutos para declarar palavras de acolhimento a si mesmo, como é que você vai alcançar a mudança? 5 minutos. Encaixe esses 5 minutos no melhor horário que você puder, mas encaixe esses 5 minutos para você se olhar, se permitir, se reconhecer, se agradecer. É um exercício simples, mas não menos eficaz. É um exercício rápido, extremamente poderoso, só que ele só vai trazer mudanças a partir do momento que você colocá-lo em prática. Para falar de perdão é preciso falar de comprometimento. Com quem? Com você mesmo. É preciso falar de constância, repetição, vulnerabilidade, disponibilidade. É preciso sair da teoria. Perdão é ação. Tá? Uma outra sugestão, ou você pode fazer tudo isso que eu tô falando, o japamala, a visualização, o exercício do espelho. O que você deu uma pausa na vida para a reflexão. Perfeito, Lucas. A gente precisa, né, às vezes se distanciar, olhar. As minhas ações estão me levando para onde eu quero chegar ou para a pessoa que eu quero me tornar? As minhas ações, elas me trazem orgulho? Eu gostaria que as pessoas que eu mais amo tivessem comportamentos semelhantes aos meus? Ou os meus comportamentos me trazem tristeza, me trazem vergonha? É bom a gente refletir de tempos em tempos, tá? Tem mais um exercício que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Eu acredito de verdade que nada tá perdido. Por mais que você fale, mas eu fui muito sem noção, feri muita gente, eu fui muito grosseira, fui muito estúpida, eu agi de má fé, eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez o que você conseguiu, entenda isso. Você não é mais a mesma pessoa. Só o fato de você estar aqui nessa live agora já mostra o quanto você está comprometido ou comprometida com o seu crescimento, com a sua evolução e com o seu auto-perdão. Você está buscando formas de evolução. Isso é muito digno, tá? Então, se reconheça. E o exercício que eu quero passar é: para a gente ter mais consciência e, eventualmente, reduzir os nossos erros, se é que dá para dizer isso, para a gente expandir a nossa consciência e agir de forma que nos traga alegria, orgulho, é preciso expandir virtudes. Porque se as minhas virtudes estão, como é que posso dizer assim, enfraquecidas, se eu não estou colocando essas virtudes em prática, fica mais desafiadora a expansão de consciência, tá? Porque virtude, o que significa isso? Virtude é uma tendência para o bem. Quando eu faço bem, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu tô vendo o que eu tô fazendo, eu não tenho como me separar de mim mesma. Aquilo que eu tô fazendo, eu tenho consciência. Se eu faço bem, consequentemente, eu me sinto em paz e feliz. Por quê? Porque se eu fiz o bem, ou provavelmente eu ajudei alguém, ou ajudei a mim mesma. Fiz algo que acrescentou, né? Então, para expandir a consciência, um dos caminhos é você desenvolvendo as suas virtudes. E como é que você desenvolve uma virtude? Fazendo bem. O que significa isso? E aqui, gente, abre um campo de possibilidades, porque fazer o bem você pode fazer de várias formas. Eu poderia falar horas e horas e horas e horas de como você poderia fazer isso na prática. Eu vou dar algumas sugestões do que eu coloco em prática, só para compartilhar, para a gente ter essa troca. Se vocês quiserem, coloquem aí para mim também, para eu saber o que vocês fazem, para a gente ter essa troca enriquecedora, né? Eu gosto de doar sangue, pelo menos uma vez por ano. Eu gosto de distribuir comida para pessoas de rua. Eu gosto de
Aqui tô pensando, ó, faz tempo que eu não faço bem, hein? Tô aqui pensando aqui, então a coisa tá feia. Eu gosto de lembrar das pessoas, né? Em datas, assim, por exemplo, quando eu viajo, de trazer, ai, nossa, eu vou trazer uma lembrança pra tal pessoa. Eu gosto de fazer questão que a pessoa se sinta querida e que ela saiba que ela é amada, tá? Então, assim, existem muitas formas de você fazer o bem. Você se antecipar a algo em relação a uma pessoa que você gosta, de algo que você sabe que ela precisa. Você pode fazer o bem. Teve uma época que uma vez por semana, eu visitava uma casa de idosos aqui na minha cidade. E passava a manhã com eles, contando histórias, fazendo meditação. E era um momento muito feliz, assim, pra mim e pra eles. E isso nos aproximou muito. Era muito prazeroso. Então, assim, existem muitas formas de fazer o bem, tá? E eu não tô, Déia, querida, bem-vinda, eu não tô compartilhando com vocês pra me gabar. Até porque eu acho que eu poderia estar fazendo até mais, né? Autocobranças à parte, a ideia não é essa, mas assim, eu não acho que, ai, nossa, quanta coisa eu fiz, não. São coisas que se encaixaram na minha rotina, eu fiz com prazer. Sou muito grata por ter tido a oportunidade, eu me sinto grata de poder doar sangue, eu me sinto grata de poder ajudar pessoas. Então, existem infinitas formas. Eu gostaria de convidá-los a escolher 3 formas de você desenvolver as suas virtudes. Quer ver uma forma simples de você desenvolver a virtude? Você chegar no seu trabalho e cumprimentar as pessoas pelo nome, de uma forma muito gentil, para que elas sintam que você realmente está feliz em vê-las. Dá aquele bom dia com energia. É você chegar, passar pela mesa de um colega de trabalho, nossa, você quer que eu encha a sua garrafinha de água? É você servir pessoas. Essa é uma forma muito poderosa de ser útil, né? De fazer o bem. Mas talvez você esteja se perguntando, poxa, mas o que isso tem a ver com o auto-perdão? Porque eu quero que você entenda que você é merecedor de perdão. E quando você tem ações positivas que ajudam terceiros, você passa a ter uma autopercepção de que sim, você é uma pessoa boa. Eu quero que você tenha mais memórias positivas e felizes de que você é uma pessoa que agrega na vida das pessoas. Então, quanto mais você fortalece suas virtudes, quanto mais bem você faz a si mesmo e aos outros, você tem que se incluir também, tá? Mais a sua autopercepção de que você é uma pessoa boa, merecedora, digna de amor, se fortalece. Então, mais fácil para você se perdoar, porque você começa a se perceber como uma pessoa que merece o melhor da vida. E você merece, de fato. Eu quero que você tenha consciência disso. Você merece o melhor da vida. Então, escolhe 3 ações que você pode colocar em prática. Pode ser até ações que você faça de vez em quando, né? Pode ser, nossa, eu dei esse exemplo do doar sangue, faço geralmente uma vez por ano. É algo que, nossa, eu me sinto muito privilegiada de poder doar sangue, gente. Acho que essa é a palavra. E eu me sinto muito feliz quando eu faço isso. E isso molda a minha autopercepção de que eu sou uma pessoa boa. Tá? Então, quando eu tenho uma boa ação, fica salvo uma memória aqui de que, não, eu sou uma pessoa boa, eu mereço melhor. Sou filha de Deus perfeito, mereço melhor. Eu quero que você tenha essa percepção, caso você ainda não tenha, tá? Se você já tiver, melhor ainda. Eu quero que você crie memórias positivas de que você fez a diferença na vida das pessoas. E eu vou te explicar o porquê. E aí vou contar uma história muito rapidinha, uma metáfora bem curtinha, que é o seguinte. Um antigo mestre, ele estava passeando quando ele se depara com um jovem muito triste que estava chorando, angustiado. Ao ver esse jovem chorando, ele chega até ele, pega um copo de água, coloca uma colher de sal, mexe e dá esse copo de água para o jovem beber. Ele fala assim, olha, bebe esse copo de água. Quando
quando o jovem bebe essa água, ele fala, nossa, que água horrível, salgada, tá puro sal aqui, que horrível. Aí esse mestre, ele fala assim, olha, vamos comigo dar uma caminhada? Eu quero te mostrar algo. E juntos eles vão até um lago. Quando esse mestre tá lá no lago, ele tira um saco de sal que ele carregava na bolsa, pega uma colher, enche de sal, joga no lago, faz assim com a colher rapidamente, e aí ele fala pro jovem, experimenta a água desse lago. Aí o jovem vai lá com a mão, experimenta a água e fala, boa, gostei, água pura. E o mestre fala assim, ué, mas você não sentiu o gosto do sal? E o jovem fala, não, eu não senti. Então o mestre diz o seguinte, olha, eu quero te convidar a ser lago ao invés de ser um copo. Seja um lago na vida, que significa que quando você for colocar na balança as coisas que você tem, as coisas que você fez, que ela possa pender para o positivo, para que as coisas ruins que fizemos fiquem tão insignificantes que quando você pare para pensar sobre si mesmo, você se reconheça como uma pessoa merecedora e digna de se perdoar. Então se torne um lago, não fique apegado ao copo. Porque o que ele quer dizer com isso, né? Se a gente ficar preso nas coisas ruins que fizemos, isso vai trazer sofrimento. Isso vai nos enfraquecer emocionalmente. Isso vai limitar o nosso aprendizado. Isso vai nos colocar numa situação que não permite mudanças, que não permite evolução. E não é isso que nós queremos. Porque não existe... dentro de nós não existe só luz, né? Então, esses momentos em que não agimos legal, que hoje, olhando para trás, nós faríamos diferentes, eles devem ser perdoados. Porque foi um momento que a tua sombra precisou se manifestar para que você tivesse consciência dela e pudesse curá-la. Então, não amaldiçoe esses momentos, não sinta raiva de você, não sinta raiva do que te fizeram ou do que você fez para as pessoas. Você é um ser humano que está em constante construção. Seja esse lago, não seja um copo. E um lago, ele é vasto, né? Então tem ali, você pode colocar sal ali que ele não vai contaminar o lago. Você vai continuar bebendo a água e percebendo a água que, nossa, essa água tá doce. Então quando você coloca na balança, Estelinha, bem-vinda, você vai perceber que você é merecedor, você sempre foi, o universo não erra. Se você tá aqui agora, saiba que você é merecedor de todas as bênçãos, que não só as que chegaram, mas das que ainda virão para sua vida. Então, se perdoe. Aliás, esse é uma das melhores formas da gente não só inspirar pessoas, mas presentear pessoas. Quando a gente se perdoa, gente, o nosso semblante muda, os nossos comportamentos mudam, a forma que a gente se relaciona com as pessoas muda. Então, a gente se torna alguém mais livre. Acho que essa é a palavra. Quando você é livre para se expressar, para sorrir, consequentemente, você se relaciona de uma forma muito mais poderosa. E todos da sua família, todas as pessoas que você ama, respingam nelas esse perdão que você se permitiu. Porque a sua autopercepção também muda. Então, quando você se perdoa, é um presente que você dá para você e para todas as pessoas que você ama e que você se relaciona. Porque os seus comportamentos respingam nelas. Você acha que não? Claro que sim. É a forma que você pensa, o que você se fala. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Então, quando você se perdoa, você está ensinando a elas também a se perdoarem. É como se você estivesse dizendo, olha, vale a pena se perdoar. Eu consegui.
você também vai conseguir. E quando você se perdoa, você se cura. Quando você se cura, você cura uma parte do outro, porque não tem separação. Não tem separação. Então lembrem-se disso. Você é merecedor, merecedora. Você merece o melhor. E você, uma vez que você se mostra disponível e disposta a se perdoar, você vai perceber que o universo, ele vai te acolher de uma forma jamais vista. Você só precisa se decidir. E aí, por último, eu quero compartilhar um último exercício, que é mais uma forma de você se comunicar, de você se expressar, que é a seguinte. Subconsciente, eu quero me perdoar, eu já tomei essa decisão. Por favor, me mostre o caminho. Me mostre o que eu preciso fazer. Se você não quiser usar a palavra subconsciente, você pode falar, Deus, eu quero me perdoar. Eu me comprometo a ser uma pessoa melhor. Me mostre o que eu preciso saber. Me ajuda nesse processo. E eu duvido que você não vai ter uma resposta. Eu duvido. Eu duvido que esse pedido vai ser negado. Eu duvido, de verdade. Eu duvido que uma comunicação sincera, um pedido de ajuda para que você seja auxiliado ou auxiliada no seu desenvolvimento seja negado, mas eu duvido. Então eu te desafio a fazer, a ter essa comunicação, tá? Você pode falar universo, você pode usar o universo, pode usar o que você quiser, o que você acreditar. Universo, me mostra o caminho, eu estou comprometida com a minha evolução. Eu estou comprometida em ser uma pessoa melhor. Me mostra o caminho. E eu prometo estar atenta aos sinais. Me mostra o que eu devo fazer. Me mostra por onde eu devo começar. Me mostra que novos comportamentos eu posso ter. Me mostra como me perdoar. E você vai ter respostas. Pessoal, eu quero finalizar. Daqui a pouco vai dar 1h30. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram aqui no Facebook. Ser o melhor amigo de si mesmo é o segredo de quem tenta correr atrás da verdadeira mudança, tanto pessoal quanto ao nosso próximo. Perfeito, Ignaldo. A gente precisa ser o nosso melhor amigo, a gente é a nossa companhia eterna, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de lembrar. Adão, bem-vindo, quanto tempo? Carlos, Antônio, é preciso estar preparado para o aprendizado. É preciso extrair o aprendizado e se a gente não está preparado, que estejamos prontos. Porque o que acontece, né? Às vezes o aprendizado chega até a gente e a gente não consegue enxergar. Ou melhor, algo acontece para nos ensinar e a gente não consegue extrair essa lição. Mas quando a gente se esforça para compreender isso que aconteceu, quando a gente se esforça e dá o nosso melhor, milagres acontecem. E a gente fica mais consciente dos aprendizados que podemos extrair, tá? Então, não subestime a tua capacidade de compreensão, de evolução, a tua capacidade de uma nova interpretação perante isso que aconteceu. E você vai conseguir se perdoar, porque essa é uma virtude, é uma semente que já reside dentro de você. E a gente não sabe exatamente, né, como é que eu posso dizer? Muitas vezes a gente não sabe como proceder, mas a semente já está aí dentro. É preciso apenas cultivá-la, você vai ter respostas, tá? Cris, se você não consegue... A Cris colocou aqui, Nathalie, é tão bom te ouvir, eu quero tanta mudança, mas não consigo ser constante. Começa devagar. Sabe como? Vou dar um exemplo do meu caderno de perdão.
quando eu aprendi que eu deveria fazer um caderno de perdão, eu não o fiz diariamente. Eu comecei uma vez por semana, eu comecei, às vezes passava 10 dias, eu estabeleci um tempo maior, até eu realmente me comprometer de verdade, tá? O Ho'oponopono é a mesma coisa, o Ho'oponopono eu faço com mais frequência, eu faço quase que diariamente. Às vezes escapa, né, que nem eu viajei agora e acabou que eu não levei o meu Ho'oponopono, fiquei uns dias sem fazer. Mas, voltando, né, eu voltei pro meu ritmo, voltei a fazer o suco verde, voltei a fazer o suco de limão de jejum. Então, não se cobre. Se você não consegue ter constância, o que significa isso? O que seria constância para você? Ah, eu não consigo fazer diariamente. Ok, consegue fazer dia sim, dia não? Ah, não consigo. Consegue fazer a cada 3 dias? Consegue fazer uma vez por semana? Consegue fazer uma vez a cada 15 dias? Tá? Então, começa com um tempo que te permita ter constância naquilo, até que se torne um hábito. Então, começa com metas pequenas, vá se desafiando. Arielle, gratidão. Vá se desafiando aos poucos, assim como, da mesma forma que a gente começa uma academia, a gente não chega levantando 100 quilos. A gente chega levantando 1, 2, 3, aí depois 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos, né? Eu tô falando de peso livre. A gente não chega levantando 100 quilos, gente. Então, constância é um comprometimento que você faz no momento presente com o que você tem agora, com o que você consegue agora. Mas o mais importante é não desistir, tá? Permaneça firme, retome. Gente, quantas vezes eu entrei e saí da academia, mas eu nunca desisti de mim. Quantas vezes, até agora, tá? Eu volto, como direito, e aí dou uma escorregada, engordo 2 quilos, volto pro caminho. Aceite quem você é. Se aceite com todos os seus maravilhosos defeitos, mas não desista de si mesmo. Então, meu caderno de perdão eu faço, eu retomo. O Ho'oponopono também, fiquei esses dias todos que eu viajei sem fazer, voltei para minha rotina, retomei o Ho'oponopono. Então, não se cobre, não é um processo para se cobrar, para se punir, para exigir de você mais do que você consegue. É um processo para você evoluir, para você olhar para o mundo, para as pessoas e falar: caraca, gratidão, Deus, por eu ter nascido. Eu estou feliz de estar exatamente onde eu estou agora, com as pessoas que eu tenho à minha volta, com o trabalho que eu tenho e, sabe, com a consciência que eu tenho, e eu estou preparada para mais. O universo manda para mim. Manda consciência, eu estou preparada. Eu quero, estou comprometida. E um passo de cada vez você vai longe, ok? Eu quero terminar aqui com uma metáfora também bem curtinha. Hoje eu já falei várias metáforas, né? Essa aqui é bem curtinha, que se chama A Essência do Perdão. Um dos soldados de Napoleão cometeu um crime. E aí ele foi condenado à morte. A mãe desse soldado, às vésperas dele ser fuzilado, chega até Napoleão e fala: pelo amor de Deus, não mate meu filho. Permita que ele siga vivo. Eu faço qualquer coisa. Perdoe o meu filho. E aí o Napoleão fala o seguinte: minha senhora, o que seu filho fez não merece clemência. Eu sei, disse a mãe. Se merecesse, não seria perdão. Perdoar é a capacidade de ir além da vingança ou da justiça. Ao ouvir isso, Napoleão perdoou esse soldado e ele comutou a pena de morte em exílio. Eu não sei se essa história é real, mas é uma metáfora, é uma história que eu gosto bastante, né? E então, assim, o perdão, ele exige, eu acho que, autorresponsabilidade, de você olhar para si mesmo na frente do espelho e falar: eu quero
Eu vou me perdoar, eu tô comprometida. Eu me aceito. E quando a gente fala eu me aceito, né, não significa que a gente chegou num patamar que não cabe mais mudanças. Pelo contrário, eu aceito que sou, mas estou comprometida a me tornar alguém ainda melhor, tá? Então, o perdão, ele é uma virtude muito poderosa, que vai te trazer ainda mais autoestima, amor próprio e autoconfiança, tá? Então, se perdoe. Se você sentir dificuldade, não desista. E eu acredito de verdade que você vai ter êxito, que você vai conseguir se perdoar. Então, Ho'oponopono, visualização, expressando as suas emoções na frente do espelho, declarando seus mantras. Eu não sei qual caminho você vai fazer, ou se de repente vai fazer todos esses. O caderno de perdão você pode fazer para você também é outra técnica. Mas não desista, vai valer a pena. Pessoal, muita gratidão por essa 1h30 juntos. Rosa, gratidão, Madalena, Thaís, André, pessoal, muito obrigada. Renata, Rafaela, André, Arielle, muito obrigada de verdade, sou muito grata. E lembrem-se sempre que o universo está conspirando a seu favor, mais do que nunca agora que você está buscando o auto-perdão. Por que mais do que nunca? Porque eu tenho a crença, né? Não sei se você compartilha dessa crença, mas eu tenho a crença que o universo ele conspira ao favor da nossa evolução, do nosso desabrochar. Então, sinta-se apoiada. Eu tô aqui te apoiando também, tá? É recíproco. Tô te apoiando. Confio em você, confio na tua escolha, seja o caminho que você trilhar para se perdoar, confio na tua capacidade. Você vai ter êxito. Pessoal, um grande abraço. Eu volto agora na quinta-feira e eu já até decidi o tema da live, esqueci agora, foi uma mensagem que eu recebi em inbox. Eu postei, mas já esqueci. Na quinta-feira estarei aqui às 21 horas, fazendo a transmissão no Facebook e no Instagram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem inbox para mim. Sugestões de live dentro da área de desenvolvimento pessoal, compartilha comigo, que se for dentro do meu nicho, com certeza eu farei essa live para vocês, tá bom? Um grande abraço, até quinta-feira, fiquem com Deus, essa live vai ficar salva. Deia, querida, Cris, Marcos, Antônio, Estalinha, todos que ficaram aqui comigo, Rosa, um grande abraço e até quinta-feira. Adão, Carlos, deixa eu ver se deixei passar alguma coisa aqui no Facebook. Aguinaldo, concordo com você, amada, querido, gratidão, Aguinaldo. As palavras conduzem a poderes extraordinários. Super concordo com isso. É fundamental esses processos, isso leva a autoestima lá pra cima. A gente só precisa se permitir. Eu adoro cumprimentar todas as pessoas, oferecer atenção e gosto de fazer novas amizades. Isso também é muito poderoso, viu? Olhar pra pessoa nos olhos, cumprimentar, chamar pelo nome. Ainda mais num tempo que a gente tá vivendo de tá muito no celular, né? Às vezes a gente passa por alguém sem perceber a pessoa, né? Sem falar, nossa, bom dia, fulano. Antônio, querido, Valquíria, bem-vinda. José Gilton, gostei muito dessa live, Nathalie, parabéns pelo seu grande conhecimento, um abraço. Tô engatinhando, meu querido. Gratidão pela presença de vocês aqui comigo nessa 1h30. Pessoal, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra mim inbox, porque é sempre um prazer respondê-los. Nos vemos agora na próxima quinta-feira, às 21 horas. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu confio em você, acredito na tua capacidade de se perdoar, ok? Conta comigo nesse processo. Gente, um grande abraço.